Se a conferência é profética, desculpe, mas eu vou me envolver no profético. Eu já ouvi tanta besteira hoje que eu estou parecendo pastor. Isso aqui é só para enganar, viu? Você foi em Israel, não trouxe um chofar, né? Não sabe? Trouxe? É? Estenda as suas mãos, Pai, nós oramos aqui, Deus. Pedimos agora que o Senhor cubra os teus filhos com o teu sangue, e que eles possam a cada dia mergulhar na tua presença, porque o Senhor não vai entregar nada profundo para uma geração rasa. O Senhor precisa de pessoas que mergulhem, deixe o rio fluir. Quantos nessa noite querem que o rio possa fluir? Levante as suas mãos para os céus. Deixa o rio fluir, vai. Deixa fluir, irmão, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Se você vem para beber do Senhor, então beba. A Bíblia diz: quem tem sede, venha e beba. Então beba, beba, beba. Levante as suas mãos. Comece a liberar uma palavra que está no seu coração sobre esses jovens que estão aqui. Deus, eles serão como aqueles eunucos que vão cuidar, Deus, ó Pai, da tua noiva. Deus, aqueles eunucos eram responsáveis em trazer a mirra para a noiva, para Esther. Que essa geração, que esses jovens, Deus, possam trazer. Libera, 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 deixa o rio fluir. Deixa esse rio fluir, deixa esse rio fluir, deixa esse rio fluir, deixa esse rio fluir. Abre a tua boca, mande glória para os céus, mande glória para os céus. Me dá um pouco de retorno aqui, irmão. Me dá um pouco de retorno aqui, obrigado. Adore, adore, adore a Ele. Levanta, Senhor. Levanta em Juiz de Fora uma geração de adoradores, Deus. Levanta em Juiz de Fora uma geração, não de espectadores, mas daqueles que te adoram, te adoram, te adoram, te adoram, te adoram, te adoram em espírito e verdade, Senhor. Deixa esse rio fluir. Pai, que os céus dessa cidade, eu senti um cheiro de chuva. Está chovendo aí fora? Eu senti um cheiro de chuva. Está chovendo aí fora? Alguém pode me dizer? Tá não? Eu estou sentindo um cheiro de chuva. Eu disse para quem? Eu estou sentindo um cheiro de chuva. Sabe o que é isso? Deus rasgou os céus. Deus quebrou os céus de bronze. Há um cheiro de chuva nesse lugar. Há um cheiro de chuva nesse lugar. Uma chuva seródia de Deus. Uma chuva seródia de Deus. Para regar o teu coração. Para regar o teu coração. Para regar o teu coração. Oh, meu irmão, há uma chuva de Deus. Há uma chuva de Deus. Há uma chuva de Deus. Cheios, 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 cheios. Deus está sarando a terra. 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 Oh, welcome, Holy Spirit. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Oh, dê um abraço bem forte nesse irmão e diga para ele: irmão, nessa noite você vai sair daqui chapado. Diga para ele: nessa noite você vai sair daqui chapado, cheio de vinho novo,
Diga para ele: se embriaga no Espírito Santo. Diga para ele: se embriague no Espírito Santo. Diga para ele: nessa noite, meu irmão, você vai sair daqui maluco. Você vai sair daqui pirado. Tem alguém aqui nessa noite disposto a sair daqui cheio do Espírito Santo? Levante as suas mãos bem alto e aplauda bem forte ao Senhor. Dê um abraço nessa pessoa e diga: irmão, é a última noite. Você sabe que coisa ruim a gente deixa por último. Se ninguém gostar, não tem como mais entregar o ingresso. Então eu estou aqui. Pode se assentar. Se quiser ficar aí, fica aí, irmão. Fica aí, pode chapar aí, pode ficar à vontade aí. Amém. Jeremias disse assim: eu sou tomado como homem embriagado pelas coisas do Senhor. Que está matando a igreja, que a igreja está normal demais. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Queria agradecer reverendo Wilson. Está na fé? Pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, aos irmãos dessa igreja. Olha, irmão, se eu não fosse pastor Ipatinga, eu ia mudar para Juiz de Fora. Vocês me aceitariam aqui? Posso nem falar que está ao vivo, os irmãos da Fogo ficam desesperados comigo, misericórdia. Mas eu aprendi a amar vocês. Glorifico a Deus pela vida do Wilson, sua família, pastor Gilmar, sua esposa, seus filhos. Irmãos, não é chavão. Vocês estão num tempo profético. Um tempo profético. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Wilson disse assim: pastor, só o senhor mesmo para parar a sua agenda e vir ficar aqui 3 dias. Eu disse para ele que quem não se assenta para poder aprender nunca vai se levantar para ensinar. Está matando o Brasil é que o Brasil virou Marta demais. Está todo mundo correndo, trabalhando, copiando mensagem, Estão se esquecendo de quem os chamou. Só existe um ciúme santo na Bíblia, é o de Deus. E eu não sou louco. Esse ano Deus me parou, irmão, e Deus disse para mim: você não vai viver de estrutura. Eu vivo das vendas dos meus materiais. Eu não tenho salário na minha igreja. Não que a minha igreja não possa me dar salário, que eu não preciso. Graças a Deus, Deus tem guardado a minha vida, Deus tem cuidado da minha vida. Mas Deus disse: para tudo. Para tudo, porque se você não parar, eu te paro. E aí um discípulo meu foi para o hospital, um cara muito fera. E ele disse: pastor, sabe por que eu estou aqui? Eu disse: não, porque Deus me parou. Eu falei: então deixa eu parar logo, eu não quero ir para o hospital. Sabe, o Senhor, Ele tem algo para o Brasil nesses dias. Eu acordei com essa palavra no dia 1º de janeiro. Deus está abalando o abalável, para que o inabalável venha e permaneça. O inabalável é Jesus. Eu tenho feito uma oração. Posso fazer uma oração para vocês aqui nessa noite? Amém? Você sabe que esse negócio de orar por qualquer coisa é complicado, né? Sabe disso, né? Um dia uma irmã chegou para o pastor e falou: pastor, só podia orar para o meu negócio, que meu negócio não prospera. O pastor orou. E a irmã voltou no outro mês e disse: pastor, meu negócio está prosperando, está arrebentando. O que você está fazendo? Não, o meu negócio é uma funerária. Então cuidado com a oração do irmão, ouça primeiro. Mas eu tenho orado para Deus consolar os atribulados, amém? Amém? Mas também eu tenho orado para Deus atribular os consolados. A igreja está parada demais, ela tem que se mover em Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, diga uma mulher rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: eu sei que esse homem que vem aqui, e ele vem sempre, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, um candeeiro para ele. E assim, sempre que nos visitar, poderá ficar lá. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu perguntou e disse: você deve ter todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filho, o seu marido é idoso.
Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não me iluda, não faça isso com a tua serva, ó homem de Deus. Olhe para mim, esse ano Deus me fez olhar para a Bíblia, e todas as vezes que eu vejo mulher, eu só vejo igreja. Quando eu olho para Sara, o que eu vejo é a igreja. Eu olho para Sara e eu fico assustado, porque Sara representa uma igreja velha, tradicional. Por isso que não dava filho, porque não acreditava no sobrenatural de Deus. Quando o anjo chegou na sua casa e disse que ela seria mãe, ela riu, ela zombou de Deus. Quando eu olho para, meu Deus, misericórdia, para algumas mulheres da Bíblia eu fico assustado. Mas essa mulher aqui representa uma igreja. Diga assim: a mulher de Sunem representa a igreja. E nós lemos um texto que começa dizendo que essa mulher era rica. Diga, a mulher era rica. Essa mulher também tinha influência na sua casa, querido. Porque o profeta perguntou para ela: você precisa de alguma coisa? Ela disse: não, de nada eu tenho falta. Eu estou bem no meio do meu povo. Então nós estamos diante de uma igreja rica e influente. Diga para o irmão: a igreja de Sunem era rica e influente, mas não podia dar à luz. Hoje nós vemos o Brasil, irmão, vai se tem lugar para estacionar aí fora. Viu ontem a quantidade de polícia? Quem estava pregando é um deputado, se chama-se influência. A igreja de hoje não pode reclamar, porque olha só o que nós temos aqui. Somos uma igreja no Brasil rica e influente. Antes, quando eu ia para Londres, pregar em Londres, eu prego em Londres desde 2004, eu ficava 2h40 no aeroporto, no Heathrow, não sei mais ou menos o nome, eu não sei, só sei falar em língua dos anjos, mal em espanhol. E eu ficava no tal do Heathrow lá, 2h40, porque era brasileiro discriminado. Hoje, quando você chega na Inglaterra e diz: eu sou brasileiro, eles: sejam bem-vindos, porque o Brasil hoje já passou a Inglaterra. Mas aqui eu tenho uma preocupação, por quê? Porque hoje só se fala em influência, poder e riqueza, mas não se fala em gerar vida. Hoje não se fala mais em relacionamento com o noivo na igreja. Hoje as mensagens são de alta ajuda. E Deus me disse esse ano: Valdir, eu não quero que você anime uma plateia, eu quero que você treine um exército. Eu não te chamei para animar uma plateia, você é um profeta. E desculpe, meu irmão, ouvir um profeta é complicado, eu já falei isso aqui, Wilson. Quando você ouve um profeta, você sai com 2 sentimentos no final do culto, ou no mínimo um: revolta ou arrependimento. Senão você não está numa conferência profética. Eu fui pregar numa escola de adoração um tempo atrás, e todo ano tinha módulo. Eu disse: irmãos, por que vocês não vão para a rua? Por que não vão para o deserto? Ficam aqui dentro dessa escola dizendo que é adorador, balançando cabeça. Deus está precisando de alguém na rua. Então Deus me deu uma palavra esse ano: posicionamento. Deus está posicionando a igreja do Brasil. E Deus me disse: depois que a igreja se posicionar, vai ser o tempo da habitação. Deus me disse bem claro, há poucos dias orando: eu tenho uma sala de oração na igreja, chama uma sala de adoração, intercessão e proclamação. Porque, meu irmão, é impossível você não unir as 3 coisas. Ah, o irmão da adoração não combina com a intercessão, e o outro que evangeliza não combina. Então o diabo está nesse negócio. Porque quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele pegou 3 famílias, a família de Amã, Geduntum e Asaf, e criou 24 horas de adoração, intercessão e proclamação. Então a igreja tem que adorar, interceder e proclamar. E quando eu estava adorando essa semana, eu nunca fiz isso. Deus me pegou em 6 horas de oração. Eu não conseguia levantar. Quando eu tentava levantar, Deus me jogava no chão. Deus me jogava no chão e eu ficava chapado. E todo mundo que entrava na igreja ficava assustado. Alguém tocava em mim, eu não estava nem aí, meu irmão. Eu estava num momento de Deus. E Deus me disse assim: está chegando o tempo de habitação. Leia Ageu. Se eu fosse você, quando chegasse em casa, eu li o livro de Ageu. Tem só 2 capítulos, para você falar que nunca leu um livro todo da Bíblia. E Deus falou: onde tiver Judá, troca pela sua cidade. Onde tiver o nome do governante, coloca o nome do seu prefeito. Agora, onde tiver o nome do sacerdote, põe o teu. E Deus começou a me confrontar, porque Deus disse assim, através de Ageu: vocês vivem em casas luxuosas, e eu não tenho onde habitar. E a gente olha aquilo e pensa que Deus está falando da casa deles. Deus estava falando que aquele povo se preocupava com esplendor. Porque se Deus quisesse um templo luxuoso, não mandaria buscar madeira. Ele disse: sobe para o monte, vai buscar madeira.
Deus está dizendo, é tempo de habitação. E eu quero falar nessa noite sobre os lugares que Deus habita. Na verdade, Deus habita em um lugar. O resto Ele se manifesta. Quem quer saber onde Deus habita? Pergunta para o irmão onde Deus habita. Onde Deus habita? Aonde? Aonde? Não. Deus habita nas trevas. Pastor, o senhor está ficando doido. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus habita nas trevas. Não me repreenda. Não coma merenda antes do recreio. Me ouça, por favor. Não julgue um profeta. Você pode julgar a profecia, mas não julgue um profeta, me ouça. Deus habita nas trevas. Vamos lá? Vamos lá? Amém? Quantos? Gênesis capítulo 1, versículo 3. Está escrito o quê? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas Deus chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. E Deus já existia, mano. Pastor, o senhor está ficando doido. Vamos para a 2 Reis. Vamos para a 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Olha só, o homem mais sábio do mundo, não é o mané do Valdir que está falando. Agora você vai ter que dar crédito, porque quem está falando é Salomão. 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Quem encontrou diz amém. Meu Deus, está no telão. Então falou Salomão, não é o Valdir. O Senhor disse que habitaria nas trevas. Aonde Deus habita? Aonde Deus habita? Aonde Deus habita? Vá para o versículo 27, por favor, do mesmo livro, do mesmo capítulo. Versículo 27 de 1 Reis, capítulo 8. Mas na verdade habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não poderia conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Salomão acabou de terminar um templo, e ele descobriu que Deus não conseguia habitar naquele templo, e que nem os céus comporta Deus. Deus habita nas trevas. Me pergunta por quê? Porque Ele é a luz e fora dele não há luz. Deus disse para Abraão, ande na minha presença e sede perfeito. Deus estava dizendo, se você andar em Deus, se você estiver em Deus, então a luz do Senhor vai resplandecer sobre ti, a glória de Deus vai brilhar através de ti. Por isso ele disse, vós sois a luz do mundo. Desculpe, mas eu tenho que desconstruir para construir. Eu quero acabar com essa teologia furada. Sabe por que o inferno é trevas? Porque a luz não está lá. Então Deus, Ele habita nas trevas, porque Ele é a luz, e fora dele não há uma vírgula, um espaçozinho que contém a luz. Por isso que o diabo não quer que a igreja esteja nele, Wilson. Por isso que o diabo quer que você esteja como Israel no tempo de Elias, cochoando entre dois pensamentos. Não há lugar para quem está em cima do muro. Como é que você está, irmão? Eu estou mais ou menos. Você está indo para o inferno. Eu estou na igreja, mas cometo algumas coisas das trevas. Você já está entrevado. Por isso que o diabo tem paralisado muita gente, porque fora de Deus não há perfeição. Deus não disse a Abraão, ande na minha presença e você será o apóstolo, você será o pastor, você será perfeito. Por isso que não existe perfeição na igreja. Por isso que a igreja está em busca da perfeição, porque o único perfeito na igreja chama-se Jesus. Então Deus habita nas trevas, mas Deus se manifesta em alguns lugares. Quer aprender? Amém ou não amém? Primeiro lugar que Deus se manifestou de forma poderosa, no monte. Diga para o irmão, Deus se manifesta em alguns lugares.
E o primeiro lugar que Deus se manifesta é no monte. Por isso, meu irmão, por isso que Abraão subia ao monte. Por isso que Moisés subia ao monte. A palavra El Shaddai, todos nós pegamos e traduzimos para o hebraico, mas a palavra El Shaddai não tem origem hebraica, ela tem origem arcadiana. E sabe o que quer dizer na língua arcadiana El Shaddai? O Deus da montanha. Só que o povo começou a ver Moisés se relacionando com Deus na montanha, e o povo começou a querer o que Moisés estava vivendo. Deus disse: manda o povo se santificar, manda o povo se preparar para subir a montanha como você sobe. O povo então começou a se santificar, os homens lavaram suas vestes, as mulheres, eles não tinham relação sexual naquele dia, mas quando chegaram no pé do monte, eles tinham que parar, porque no monte existe limite. Relacionamento com Deus não é da forma que você pensa, existem limites. Você pode chegar até um determinado lugar, e para galgar mais, você tem que se relacionar, você tem que ganhar o coração de Deus. Então Deus disse: você vai subir, Moisés. Eles vão ficar no pé do monte. A Bíblia diz que Deus desceu numa nuvem escura. Está na sua Bíblia, irmão, está na sua Bíblia. Êxodo 19, Deus desceu numa nuvem escura, e Deus começou a falar com aquele homem, sabe como? Trovões, relâmpagos, fumaça, fogo. Aquele povo ficou desesperado, aquele povo ficou com medo e não quis subir, e disse: Moisés, fica só você com Deus. Sabe o que está matando essa geração? Duas coisas: limite e medo. Me ouça, por favor. Quando Abraão estava subindo o monte para sacrificar o teu filho, a Bíblia diz que ele falou para os escravos: fiquem no pé do monte, porque eu e meu filho subiremos, oferecemos o sacrifício e desceremos. Diga para o irmão: o escravo não sobe no monte. Pergunta a ele: por quê? Limite. Aquele monte aonde Abraão foi convidado, só íntimos podiam estar. Escravo não tem direito a se assentar na mesa do seu senhor. Sabe por que essa geração não consegue ir mais fundo ou mais alto em Deus? Porque está escravo de muitas coisas. Sabe por que muitas pessoas estão dentro da igreja atribuladas, porque Deus fala com outro e não fala com ele? Porque, meu irmão, enquanto você não deixar tudo que te escraviza no pé do monte, você não vai ter intimidade com o Senhor. A Bíblia diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem as suas mãos limpas e o seu coração puro. O mesmo Deus que mandou Abraão subir disse: eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Se você quer romper com os limites, rompa primeiro com o pecado. Se você quer ir mais além em Deus, se você quer subir em Deus, irmão, primeiro desça na olaria, deixa Deus te moer, deixa Deus te quebrar. Deixa eu te falar uma coisa: vaso velho na tua casa vai para onde? Vaso quebrado na tua casa vai para onde? Na casa do Pai, vai para as mãos dele. Deixa eu te falar, deixa Deus te moer, deixa Deus te quebrar. Eu falei na última reunião que eu estava aqui sobre a palavra sinceridade. Sabe o que quer dizer a palavra sinceridade? Uma palavra que vem do latim, quer dizer sem cera. Diga para o irmão: sinceridade quer dizer sem cera. Quando alguém ia comprar um vaso, tinha dois tipos de vaso: aquele que não aguentava a pressão da fornalha e rachava, e aquele vaso perfeito. Aquele vaso que rachavam, sabe o que eles pegavam? Maquiavam ele com cera. Só que aquele vaso, quando chegava em casa, não aguentava a pressão do azeite. Então quem queria um vaso de qualidade perguntava: é com cera ou sem cera? Sabe por que muita gente não aguenta a pressão daquilo que vem do céu? Porque está rachado e maquiado. Parece que é, tem cara de crente, fala em língua, sapateia, relampeia, mas entra na pornografia de madrugada na internet, está de olho na irmãzinha do irmão. Não pode ver um pazinho de coxa torneado, não pode ver um rapazinho sarado, está roubando aquilo que é de Deus. Então parece que é, mas não é. Quando Jesus disse que não iria derramar vinho novo em odre velho, ele disse que tinha duas preocupações. A primeira é com vinho: Deus não dá pérola para pouco.
Deus não vai desperdiçar aquilo que é santo. Segunda preocupação: aquele recipiente, se fosse velho, não aguentava a pressão do vinho. Olha para mim, meu irmão, tem muita gente que não aguenta a pressão de servir a Jesus Cristo. Ele chega numa rodinha onde só tem ímpio, e ele diz: eu sou crente. Cara, só um golinho, só um... na verdade o pecado é embriagar, né? Beber não tem nada a ver. Sabe, tem gente que não aguenta a pressão de um namoro santo. Começa a namorar e daqui a pouco está pondo a mão aqui, pondo a mão ali. E você sabe que muitas vezes quem come a merenda antes do recreio tem um perigo sério, né? Da barriga inchar. Olha aqui, aquele povo disse: Moisés, que Deus fale só contigo, não queremos ouvir a tua voz. Deixa eu te falar, meu irmão, quanto mais perto de Deus você fica, mais constrangido pelo pecado você vive. Sabe, essa semana quando eu estava na sala de oração, eu comecei a me envergonhar. Eu dizia: Deus, eu peguei um vídeo essa semana, onde pastores estão sendo perseguidos em países muçulmanos. É um vídeo onde eles entram na casa do pastor e começam a bater. Sabe, vão batendo, o pastor quebrando a casa dele. Quando terminam de bater, ele se levanta e vai para fora. E ele diz: está tudo bem, com a boca sangrando. E os irmãos do Brasil não têm a capacidade de sair de casa, não sabem para estar na igreja. Sabe por quê? Porque estão cansados demais. O Brasil está debaixo de um cansaço. E eu passei a orar na minha igreja para quem está cansado. Falei: leva para o descanso eterno, Jesus. O irmão que me procura e fala: pastor, eu estou cansado, vem cá que eu vou fazer uma oração para você. Manda ele já vá para o descanso eterno. Deixa eu te falar uma coisa. Eu viajo, se Deus quiser, 365 dias no ano. Daqui a pouco eu chamo Jesus de Genésio. Ó, o Genésio está aí. E eu não me sinto cansado, sabe por quê? Tem 19 anos que eu não carrego peso. Ele tirou tudo que era pesado. Ai, pastor, eu pago um preço. Que preço, irmão? Toma vergonha nessa cara sua. Que preço que você paga? Que coroa de espinho que você levou? Que cruz que você carregou? Ai, pastor, eu tenho pagado um preço para minha família. Mentira! Você nunca foi perseguido. No Brasil ser crente é moda. No Brasil ser crente é chique. No Brasil ser crente é sinônimo de luxo. No Brasil as igrejas parecem mais clube da Luluzinha, do Bolinha, do que noiva do Cordeiro. O Brasil, a igreja parece mais Seixonoê, porque estão preocupados em fazer autoajuda e não ajuda do alto. E vem falar que paga preço. Se eu tivesse azeite hoje, eu queria óleo de peroba para essa cara de pau. Ai, pastor, meu marido não se converte. Não se converte porque você não tem testemunho de mulher de Deus. Vem para a igreja falar em mistério, mas em casa amaldiçoa o marido porque está bêbado. Vai ler Bíblia, irmã, porque a Bíblia diz que se o seu marido não for crente, ele é santificado em você. Uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu vou largar meu marido porque ele não é crente. Falei: irmã, vai ler a Bíblia. Seu marido não é crente, mas a Bíblia diz que ele é santo em você. A mulher sábia edifica a sua casa. Homens que estão perdendo o seu casamento. Como é que Deus vai habitar? Como é que você vai ser esse monte? Como é que Deus vai se relacionar com você? Se você está mais apegado às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Segundo lugar que Deus habita. Estão prontos? Estão prontos? Vou ter que correr, amém? Tabernáculo. O tabernáculo foi um lugar e uma forma que Deus encontrou de estar presente no meio do povo. Porque o povo se movia, então Deus queria que aquilo se movesse. Isso nos dá um entendimento que Deus não é estático, Deus, ele se move. Então quando a nuvem se movia, o povo também se movia. E o tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, santo lugar e santíssimo lugar.
E para completar, para você falar que eu não sou herético, que Deus mora nas trevas, aqui eu te provo de novo. No átrio havia a luz do sol. No santo lugar havia a luz do candelabro. Dentro do santo dos santos, nada. Sabe quanto é que o santo dos santos ficava iluminado? Quando Deus descia e se assentava sobre as asas dos querubins. Agora o átrio, eu tive que anotar porque Deus começou a falar. Eu disse: Jesus, vai devagar porque a mente aqui não consegue comportar tudo. O átrio ele tinha 3 coisas, amém? A porta, o altar e a pia. Não vou me adeter a isso, mas eu preciso falar sobre o altar. A Bíblia diz que o altar era o lugar onde era oferecido o sacrifício. Altar é lugar de morte, na igreja virou lugar de vida. Altar era lugar de derramar sangue. Na igreja hoje é lugar de promover pessoas. Agora, Deus disse assim: quando for fazer o altar, ouça isso, o altar não pode ter escada. Diga para o irmão, para subir para o altar não podia ter escadas. Pergunta ele se ele quer saber por quê. Ô varão, eu até venho bonitinho, mas daqui a pouco eu bagunço tudo. Olha aqui, irmão. Pergunta, por que o altar não podia ter escadas para subir? Me pergunta. Não, faz biquinho. Fala assim, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, para não expor a nudez do sacerdote. Ele subia, suas vestes tinham que estar rodeadas até o chão. Quem gosta de expor o sacerdote, pastor, não é Deus, não é a igreja. É a igreja que janta, almoça a vida do pastor. Deus não. Deus se preocupou com os mínimos detalhes. Não pode ter escada para subir para o altar, porque quando o meu sacerdote for, ninguém pode ver a sua nudez. O filho de Noé foi amaldiçoado porque expôs a nudez do seu pai. Existe uma palavra em hebraico, quando você expõe a vida de alguém, o judeu te dá uma maldição na hora. É a única vez que o judeu amaldiçoou alguém. Ele disse: maldito seja você e a tua casa. Eu não sei o nome da palavra agora, fugiu. Porque fofoca é pecado. Ainda mais da vida do sacerdote. Eu falei: Deus, eu tenho pago um preço, irmão. E ser pastor não é fácil, está vendo? Se eu visse de jeans, tadinho, não tem nem dinheiro para comprar um terno. A conferência profética, aí vem de terno, nota parecendo um surfista prateado, nota parecendo playboy. Você sabe que ser pastor não é brincadeira. Você está de carro velho, fala que está debaixo de maldição. Comprou o carro zero, está roubando. Passou a jejuar, virou santo demais. Se vai final de semana para a chácara, virou vagabundo, não quer fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa, não toque no sacerdote. Uma mulher chamada Miriam chamou o seu irmão e disse assim: você está vendo a ideia do nosso irmão? Ela vai casar com a mulher. E eles tinham 2 problemas com aquela mulher. A primeira porque não era da sua linhagem. Segundo porque era negra. Racismo já aconteceu ali com Miriam. Escute-me. Quando se levantaram contra Moisés, Deus desceu ali e disse: Miriam, Arão, vem para fora. Vem para fora. Vocês estão se levantando contra ele? Deus mandou uma lepra. E aqui eu tenho mais uma para te entregar. Pergunta mesmo, por que a lepra pegou só em Miriam? Porque a sorte que Arão era sacerdote. Ele tinha as pedras sacerdotais sobre o seu. Mas foi só essa vez e algumas vezes em 40 anos que Deus o poupou. Até um dia que Deus disse assim: Moisés, pega o seu irmão, manda ele subir comigo para o monte. Quando chegar lá em cima, tira a roupa dele. Porque tem 40 anos que eu estou aguentando esse sacerdote, fazendo gracinha na minha presença. Desde Meribá. E Meribá quer dizer confusão. Eu estou suportando Arão. Ele não foi morto junto com aquela mulher, não pegou lepra como aquela mulher. Mas ele já era um pecador, um leproso. Porque era um sacerdote não posicionado. E sabe qual é a pior vergonha para um judeu? Expor a sua nudez. Sabe como é que Arão morreu? Nu. No alto do monte.
diante do seu filho e do seu irmão mais novo, que é a segunda vergonha, expor a nudez diante daqueles que estão abaixo de você. Fui visitar uma mulher no hospital, um senhor no hospital que era pastor. Cheguei lá, pastor Gilmar, ele estava de fralda e não podiam cobrir ele, que dependendo da enfermidade. Tem alguém aqui que trabalha na área da medicina? Tem alguém, enfermagem, alguma coisa? Tem pessoas, dependendo da enfermidade, não pode usar nem roupa. Eu disse, alguém não poderia cobrir esse pastor? Eu disse, não, não pode cobrir. Deus disse para mim, é eu que tirei as suas vestes. Olha para mim, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o primeiro motivo pelo qual não poderia ter escada. Quer saber o segundo? Porque tinham que subir com a ovelha viva para ser sacrificada no altar. Segura essa. Quando a ovelha subia, pastor, sabe por que nós somos comparados com a ovelha? Porque a ovelha pode ser mansa, pode ser humilde, mas é muito inteligente. Escute isso, por favor. Quando subiam com a ovelha para o altar, ela fazia de tudo, pastor, para sujar a roupa do sacerdote. Porque um sacerdote com as vestes sujas não poderia sacrificar nada no altar. Então ele tinha que descer e trocar as roupas. Nem que fosse algumas horas ela ganhava. Pastor, mas Jesus foi levado como ovelha muda. Muda. Mas a ovelha, ela vai para ser abatida no altar. Ela faz de tudo para sujar a roupa do sacerdote, para não ver o sacrifício acontecer, para não sacrificar a tua vida. Pastor, o senhor chega diante de um casal e fala assim, o seu namoro não é de Deus. Ele sai da igreja e tenta manchar o sacerdote. Pastor é doido, teve profecia na minha vida, eu fui orar no monte, aquele varão era de Deus para a minha vida. Hoje, quando uma pessoa, pastor, não quer participar de um sacrifício no altar, ela tenta manchar o sacerdote falando, mudou. Pastor Gilmar agora só fala de dinheiro por causa da compra do templo, por causa de levantar o novo templo. Ela não tem coragem de dizer, eu que sou alguém ingrato, eu que sou alguém que não tenho capacidade danada no altar de Deus, fumava R$1.000, e Deus está falando para alguns aqui, tá? Dizia que era de Jesus e o pulmão era da Souza Cruz. Está na igreja e não consegue ser dizimista. Dizimista para quê? O pastor trabalha, o pastor... Você entrega o dízimo ao Senhor, nem seu ele é. E as ovelhas tentam ficar manchando o pastor. Pastor disse, vamos fazer uma conferência. Eu e naquela palhaçada, num feriado. E ainda começa a ligar para os irmãos. Pastor, a minha igreja, a igreja que eu sou pastor, desculpe, a igreja de Jesus, arrecadava R$700 por mês, quando começou. Eu comprei uma tenda para 300 pessoas, a prestação era 780. Os R$700 não dava para cobrir, irmão, a despesa do mês. Eu vou lá e dobrei a despesa. O irmão foi de casa em casa dizendo assim, olha, sai da igreja porque não vai conseguir cobrir o primeiro cheque. E foi de casa em casa. Um dia Deus disse para mim assim, tem uma ovelha tentando te manchar, ora. E eu comecei a orar. Eu lembro que na primeira noite que eu tinha que pagar o cheque da tenda, irmãos, não tinha um centavo. O culto acabou, eu não orei pelo dízimo e oferta, de tamanha glória de Deus. O tesoureiro falou, pastor, esqueceu do dízimo. Eu falei, irmão, olha, esqueci, consagra o dízimo e oferta. E desci. Tinha 60 membros da igreja. E eu fui para a lanchonete que havia embaixo da igreja. Voltei, já era quase meia-noite, falei com o rapaz, e aí? Vai dar para cobrir a tenda? Ele disse, pastor, vai para casa. Não deu para contabilizar o dinheiro todo. Voltei 3 horas da manhã e disse assim, pastor, entrou R$1.500. Dá para pagar a despesa da igreja toda do mês e a da tenda. Toda em nota de R$1. Sabe o que Deus disse? Vou te ensinar um segredo. Eu disse qual? Jesus, por favor, avisa para quem tenta manchar o sacerdote que eu, teu Deus, tenho um guarda-roupa ilimitado, só de vestes sacerdotais que foram lavadas com o meu sangue. Já viu que se levantam contra o nome de Deus na cidade, ele só avança. Mas uma coisa para você aprender sobre o tabernáculo: quem cuidava do tabernáculo? Os levitas. Todo mundo diz que levita é músico. Quem já ouviu falar isso? Isso não está na Bíblia, irmão.
Quem disse que levita é músico? Levita é quem cuidava do tabernáculo. Levi teve 3 filhos, cada filho tinha uma função. Eu vou te provar quem é um levita. Está pronto para me ouvir? Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29. Versículo 31 ao 35. Gênesis 29, versículo 31 ao 35. Quem encontrou diz amém. Vamos ler? Amém. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, Deus abriu a sua madre e lhe concedeu filhos. Raquel, porém, era estéril e Lia engravidou. Lia deu à luz a um filho, seu nome era Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha aflição. Amém. Agora certamente meu marido irá me amar. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, porque o Senhor ouviu o som, que eu sou desprezada, e ele agora também irá me amar, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido irá se apegar a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais um filho, deu ao nome Louvarei ao Senhor, e assim o seu nome foi Judá. Então parou de ter filho. Olha para mim aqui. O primeiro filho se chamava como? Rubem. O Senhor ouviu a minha aflição. Ela disse: agora Deus ouviu a minha aflição. Porém Jacó não o amou. Amém? Amém? Como se chamava o segundo filho? Como? O segundo filho, ela disse: agora Deus me ouviu, porque Simeão quer dizer aquele que ouve. Porém Jacó não amou. Como se chama o terceiro filho? Certamente agora ele me amará. Sabe por quê? O significado de Levi é aquele que une. Sabe quem é um levita? Aquele que aproxima a esposa do marido. Entendeu não, né? Levita é aquele que faz a igreja estar próxima de Cristo. Levita é aquele que faz. Se levita fosse músico, deveria se chamar louvor, Judá. Levita é aquele que aproxima a igreja de Jesus. Eu vou só fazer uma pergunta: tem um levita aqui nessa noite? Tem algum levita aqui nessa noite? Se tem, meu irmão, comece a fazer, ter esse desejo no coração. Eu tenho que aproximar a noiva do Cordeiro, eu tenho que aproximar a esposa do seu marido, porque esta é a função de um verdadeiro levita. Então músico, meu irmão, o levita. Levita é todo aquele que tem esse entendimento: eu tenho que aproximar a esposa do marido, eu tenho que unir Cristo à sua igreja. É aquele que intercede, é aquele que adora, é aquele que proclama. Agora abra sua Bíblia em Juízes capítulo 7. Quieta o coração. Deus está no controle de todas as coisas. Juízes capítulo 17, versículo 7. Eu vou acelerar. Quem quer que eu pare, diga amém. Glória a Deus. Sinceridade é uma coisa que agrada a Deus. Quem quer que eu pare, diga amém. Opa, Deus abençoe. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Olha só, pastor. Então nem todo mundo que nascia na família de Levi era levita, porque um cara da tribo de Judá era levita. Então olha para mim, levita é todo aquele que aproxima o Senhor da sua igreja. Todos nós temos uma função levítica, sacerdotal nesses dias. Nós precisamos ter esse entendimento nesses dias, amém? Amém. Dentro do tabernáculo havia o lugar santo, havia a mesa dos pães, a menorá e o altar do incenso. E dentro do santíssimo lugar haviam 2 coisas: primeiro o véu, segundo a arca. Amém? Amém?
olha para mim, o véu era o que separava. A arca era onde Deus se manifestava. Então Deus habitava no santíssimo lugar. Quando Deus se manifestava naquele lugar, então aquele lugar era iluminado pela sua presença. Agora dentro da arca tinha 3 coisas. O que tinha dentro da arca? A tábua, as tábuas da lei. Mais o que? E mais o que? E o maná. Amém? Olha para mim, eu vou falar só de um maná, posso? Amém? Existem 2 tipos de maná na Bíblia. Aquele maná que Deus fez chover do céu. Quem já orou falando, Deus faz chover maná do céu? Pois é, deixa eu te falar, sabe como chama aquele maná? Quem quer saber? Pão da murmuração. Por isso que Deus disse, não guarde, porque isso não presta. Isso é de um povo que murmura. Isso é de um povo ingrato. Eu estou alimentando para não matar, porque Moisés não deixou. Mas o nome desse pão é o pão da murmuração. Agora sabe como chama o maná que estava dentro da arca? O maná da presença. Agora, Deus não precisa de pregador, precisa de pensador, amém? Por que Deus disse no deserto para não guardar? E quando Jesus multiplicou os pães, sobraram 12 cestos cheios. E ele disse, olha, recolhe. Pergunta, irmão, por quê? Porque aqui simboliza os 2 tipos de maná. O do deserto você não deve guardar, porque é pão da murmuração, é pão da lamentação. Agora aquele que sobrou, 12 cestos cheios, é o pão da presença. Deus só multiplica aquilo que vem dele. Sabe por que Saul foi ungido como rei? Porque ele representava a lamentação do povo, a murmuração do povo. Todos têm rei, menos nós. Menos nós. Por isso que nós não somos felizes. Então aquele rei não foi Deus que deu, foi o povo que pediu. Sabe como é que Saul foi ungido? Com vaso de barro. Pergunta para o irmão, o que o barro representa? A nossa humanidade. Por isso o seu reinado passou. Agora sabe quem foi Davi? O pão da presença. Aquele que Deus encontrou e disse, esse é o homem segundo o meu coração. Saul foi ungido com vaso de barro. Davi foi ungido com um chifre. Sabe por quê? Porque a unção que vem de Deus tem que ter sangue derramado. Unção que vem de Deus tem que ter sacrifício. Alguém morreu para que Davi fosse rei. Pedro disse que nós somos uma nação santa, sacerdócio real, porque Jesus, o Cordeiro, teve que morrer por você. Ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão da presença. Ele é aquele pão que apareceu quando Elias estava debaixo do zimbro, um pão que vem do céu. Eu quero profetizar, querido, que você vai desfrutar daquilo que vem de Deus. Por isso que até hoje se fala sobre o reinado de Davi. Por isso que Jesus foi conhecido como filho de Davi. E para terminar, o último lugar da Bíblia, eu não vou falar de templo, chama-se casa. Abra sua Bíblia em Atos. O irmão, é só a graça. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Teve lá em Jerusalém, teve naquele lugar onde o Espírito Santo desceu, é uma casa. Deus quer habitar em casas. O cenáculo não é um templo, é uma casa. Por que eu não vou falar do templo? Porque a Bíblia fala que o templo não foi conhecido como o templo de Deus, mas o templo do Salomão. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus tem tempo culto nessa terra. Por isso que a Bíblia não faz questão de falar de templo, porque o templo que foi edificado não levou
o nome da glória de Deus, mas o nome de Salomão. Todos conhecem até hoje como o Templo de Salomão. Mas olha só, o que está escrito em Atos capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1, desculpe. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode passar o versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Sabe onde Deus quer habitar? Casa. Jesus disse que a sua igreja seria chamada casa de oração. Jesus quer que você entenda uma coisa. Eu estou falando de casa agora, mas não de casa construída por mãos humanas. Estou falando de você. A habitação que Deus quer nesses dias é você. O que Deus precisa liberar nesses dias não vai ser em algo, mas é em alguém. Deus está à procura de casas que possam dizer: eu quero ser a casa favorita de Deus. Jesus, quando estava para nascer, não se encontrou uma casa para hospedar ele. Teve que ir para uma manjedoura. E hoje existem muitas casas que não aceitam Jesus. Estou falando de pessoas. Tem muitos que se dizem crentes, mas não são habitação de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo com poucos meses, já falei isso aqui. E aí voltando à oração 5 horas da manhã, e é gostoso alguém cheio do Espírito Santo. Você que fica essa cara aí entrevada na igreja, não dá um glória a Deus, e diz que eu não quero esse negócio de Espírito Santo não. Você nem é crente, e segundo, não sabe o que está perdendo. Porque a única coisa que faz alguém prevalecer na presença de Deus é a experiência. Tem muita gente dentro da igreja que nunca dá experiência com Deus. Ai, rupiou o cabelo do dedão, que coisa gostosa. Ui! Deus tem mais que um arrupio na tua vida. Deus não quer te dar calafrio, Deus quer te encher. Deus quer que você ande lotado. Lembra que eu falei uma vez aqui? Crente é igual ônibus lotado. Lembra quando eu falei? Alguém lembra não, né? Sabe o que é ônibus lotado? Você está atrasado para o trabalho, irmão. Você dá sinal, o motorista faz assim, está cheio. Você fica sobrando igual rango azedo no ponto de ônibus. É assim que você vai ser como ônibus lotado. Quando o diabo dá sinal para entrar na tua vida, teu condutor que está no volante na direção, o Espírito Santo vai dizer: aqui não, Satanás, aqui não te cabe, porque ele está cheio da minha glória. Olha para mim, eu quero encerrar. Deus tem que habitar em nós. Você tem que gastar mais tempo com aquilo que é celestial do que com aquilo que é mundano. Você tem que gastar mais tempo na sua oração do que na visita no shopping. Essa mulher que hospedou o profeta na casa dela, a mulher de Sunem, representa a igreja. Pergunta para o irmão: quem é o profeta? O Senhor. Eu quero encerrar agora. Aquela mulher fez um quarto para aquele profeta. Ela fez um lugar para que Deus pudesse habitar na casa dela. E ela colocou naquele quarto 4 utensílios. Ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, uma lamparina. Olha aqui para mim, quem quer ser a casa favorita de Deus? Eu encerro agora. Sabe o que quer dizer cama? Lugar de intimidade. Como é que Deus entra aí, se você deixou Ele de fora? Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Está falando para a igreja. Eu vejo um bando de gente pregando na rua. Deus quer bater na porta do teu coração. Ele está falando para a igreja: deixa eu entrar. Tem pessoas que crescem, Deus não entra na empresa dele. Tem pessoas que crescem, Deus não entra na casa dele. Tem pessoas que Deus não entra no casamento dele. Tem pessoas que Deus não entra no carro dele. Deus está batendo na porta. Deus só vai habitar onde ele for íntimo. Deixa Deus habitar dentro de você. Cama quer dizer intimidade. Segunda coisa que tinha naquele lugar: mesa. Pergunta, irmão, o que quer dizer mesa? Aliança. Como é que você quer ser a habitação de Deus, se você está como aquela mulher, tivesse 5 maridos, e o que tem até agora também não é teu?
faz aliança com um monte de demônio por aí querendo se casar com Jesus. Sabe por quê, Jonathan? Hoje na Europa, você chega na Inglaterra, tem inglês na igreja? Porque tiveram que quebrar aliança com Mamon. Porque na Europa a igreja tinha tantos maridos, mas nenhum era Jesus. E o Brasil está caminhando para isso. O Brasil já fez aliança com a idolatria. Não idolatram mais imagens, como os irmãos católicos. Agora pessoas em carne e osso. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Sou amigo do Marco particular, a multidão que estava aqui ontem. Cadê ela? Estava lotado aquele lugar ali. Será que é só o Marco que é homem de Deus? Será que só o Marco é boca de Deus nessa terra? Será que Deus não pode usar um menino feio lá de Patinga, não? Será que Deus não pode usar os pastores dessa igreja, não? Idolatria. E quem idolatra morre. Eu vou te entregar uma pérola aqui que custou lágrimas. Sabe por que é mandamento adorar só a Deus? Pega o meu irmão, por quê? Porque a adoração tem um poder de fazer você parecer com tudo que você adora. Já viu o cara que começa a adorar a riqueza? Fica com a cara do tio Patinhas. Já viu o cara que começa a adorar a prostituição? Tem cara de pombagira, parece Jezabel encarnada. Agora, já viu o cara que adora Jesus? Não adorarás outro Deus. Deus está dizendo para a igreja do Brasil: só Ele. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Eu fiz um propósito, aí eu vou falar porque de repente você não me traz mais aqui. Eu fiquei 3 anos sem cortar o cabelo e agora eu vou ficar de novo. Porque Deus disse para mim assim há 5 anos atrás: eu quero que sua honra vai para o lixo. E onde é que eu chegava cabeludo, todo mundo dizia: mas não é desonroso para o varão ter o cabelo comprido? Eu disse: é. E cadê tua honra? Eu falei: foi para o lixo. Mas quanto mais o cabelo crescia, tem um mistério de varão do cabelo comprido. Por isso que Ana não deixou passar navalha no cabeça de Samuel. Sabia que na Bíblia tinha profeta cabeludo? Aí eu quebrando a sua doutrina. Samuel não passou navalha na sua cabeça. Sansão, quando passou, dançou. E aí cheguei na Europa, irmão, cabeludão, amarrava o cabelo igual um bárbaro. Estou no aeroporto, eu não perco tempo. O cara esperando o apóstolo Valdir, ele imaginar que é um menino cabeludo. E eu estou no aeroporto. Onde é que eu estou? Oro em língua, viu, irmão? Eu vou para o salão com a minha mulher, em vez de eu murmurar, eu fico. Vou para o supermercado com ela, porque fazer compra com a esposa, não sei vocês, eu sou muito acelerado. E ela é a mãe, ela é meu freio de mão. A minha esposa, ela é meu freio de mão, além de ser a mulher mais linda do Brasil. Aí eu vou para o supermercado com ela e eu fico. Porque eu estou gerando, eu estou preparando um ambiente. Hein? É melhor do que ficar: meu Deus, essa mulher não faz compra. Ô, Satanás, não usa minha mulher não. Estou lá na Europa orando em língua. O cara disse: você que é o pastor? Eu falei: sou. Ele falou: meu Deus, a minha igreja é tradicional, você é cabeludo. Eu falei: pastor, se o senhor não quiser, eu não prego. Desprega. Naquela noite, para a glória de Deus, já falei isso aqui uma vez, deixa eu resumir. Estava pregando, Deus disse: conta até 3. Falei: Deus, como é que eu conto até 3? O pastor está gritando amém atrás de mim. Amém de pastor é para parar. Você acha que amém de pastor é para a mensagem estar boa? Pastor, quando começa a ficar amém, termina logo. Para logo. Sua hora já venceu. Eu falei: Deus, o cara está falando amém de mim. Já achou assustado, cabeludo. E agora ainda vou pregar. Meu Deus do céu, só mandou contar até 3. Contei até 3, a igreja toda foi batizada no Espírito Santo. Estou dizendo de uma igreja tradicional. Na quinta fileira eu empolguei e desci cheio do Espírito Santo. Quando eu assoprei sobre um cara de Cabo Verde, ele caiu para trás. As cadeiras foram caindo, efeito dominó. Na 4ª fileira a mulher foi curada. Paralítica, há 8 anos se levantou. Eu não estou falando de milagre falso. Eu não estou falando de coisa para inglês ver, não. Ela entrou entrevada e saiu andando. Eu já contei, deixa eu contar para quem não conhece eu aqui. No outro dia os irmãos, a igreja era tradicional, foi visitar a irmã, chamava a irmã de tia. Foram na casa da tia, e se vê a tia não estava em casa, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Como é que chega a tia? Roupa de Cooper.
Alguém disse: tia, estamos esperando a senhora há 3 horas. Eu disse: meu filho, é 8 anos sem andar, eu estou descontando o atrasado. Olha para mim. Mesa é lugar de aliança. Judeu não põe cachorro na mesa. Judeu não põe brinquedo na mesa. Judeu não faz fofoca na mesa. Brasileiro não sabe o que é isso, porque poucos comem na mesa. O irmão come na frente da televisão quando o filho passa. Sai daí, menino, no jornal. A mulher não está nem aí. Por isso que o Brasil, a família está afundando, porque não para nem para comer junto. O filho vai para o McDonald's, o outro come na frente do computador, agora no iPhone. Terceiro, uma cadeira. Sabe o que quer dizer cadeira? Cadeira era usada ao 8º dia na circuncisão de uma criança. Quando o sacerdote ia circuncidar um filho, disse: traga-me uma cadeira. Então o pai se assentava com o filho e cortava no órgão genital dele o seu prepúcio. Sabe o que representa a circuncisão? Aliança. Sabe o que hoje é aliança para a igreja? Batismo. Sabe o que é batismo? Sepultamento do velho e renascimento do novo. Ninguém vai ter acesso ao que é novo de Deus se não sepultar aquilo que é velho. Fica debaixo dessa teologia sua aí, costumes de homem, sendo escravizado. Eu vi de uma época, irmãos, que a teologia que eles pregavam, as doutrinas que eles pregavam era uma coisa tão satânica, que a minha avó, eu não sabia se ela era a minha avó, se ela era um urso, de tanto cabelo que ela tinha. O irmão desviava, mas não tirava a calça comprida, dava sem camisa, mas sem calça ele não podia ficar não. Porque ele nasceu debaixo da doutrina. A doutrina que eu fui ensinado é a doutrina de Jeová. Aí eu falei: já que uso e costume virou doutrina, eu queria uma na minha igreja. O pessoal: qual que é? Eu falei: eu quero que todo mundo ande de boné, bermuda e camiseta. Um dia um cara disse para mim assim: pastor, o senhor prega muito, o senhor tem intimidade com Deus. Aqueles caras sabe? Que mais crente todo mundo. Sabe? Religiosão mesmo. Vaso, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei: diga, que o teu servo ouve. Vaso, eu vejo você usado por Deus, por que você anda de bermuda? Se tu for na delegacia, você não pode entrar de bermuda. Eu falei: quer a resposta? Ele disse: quero. Sabe por quê que na delegacia você não anda de bermuda? Ele disse: não, porque não tem intimidade com o delegado. Na casa do meu pai, eu não sou um serviçal, eu sou filho. Eu não sirvo a Deus por regras, mas por relacionamento. Fica de pé no teu lugar. Vamos fazer uma salada aqui. Vem também, vem. Dê a mão para esse irmão. Diga assim: Deus quer se manifestar. Diga assim: Deus já se manifestou nos montes, nos tabernáculos, nas casas, mas agora Ele quer habitar em você. Quantos querem ser habitação do Senhor? Olha aqui para mim. Eu disse na última aqui, eu falei na última aqui sobre bêbado. Falei, não falei? Você sabe que Deus mandou pregar no Brasil que bêbado tem qualidade? Quem está na internet aí, ó, bêbado tem muita qualidade. Quer saber uma das qualidades de bêbado? Quem quer? Amém? Deixa eu dizer uma coisa: bêbado é liberal, generoso. O meu tio ficava bêbado, eu colava nele, porque eu era pobre de marré. Então meu tio, quando ficava bêbado, falava assim: agora eu pago tudo para todo mundo. Sabe por que tem muito mão de vaca dentro da igreja? Porque precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque é normal demais, andação, sabe? Essa cara de maracujá azedo, que parece que foi batizado no pó de vinagre. Eu não dou mesmo. Não dá, sabe por quê? Porque não anda chapado do Espírito Santo. Sabe por que a igreja primitiva dava tudo que tinha? Porque só andava bêbada. Segunda coisa, eu vou dizer por aqui e termino. Sabe qual é a segunda qualidade de um bêbado? Tudo que ele não faz são, ele faz chapado. Olha para mim, deixa eu confessar, posso? Abre um confessionário, eu sou tímido. Sou, irmão. Quando eu viajo sozinho, não conheço ninguém, eu só fico balançando a cabeça. Repara meus DVD. Eu sou igual uma lagartixa, sim senhor e não senhor. Aí quando eu subo, alguém fala: pastor, o senhor se transformou quando pegou no microfone. Eu falei: é porque eu fiquei possesso. É que quando eu pego no microfone, Jesus abre o bar do Joel. E aí a torneira do bar do Joel fica aberta.
Sabe o que é que eu bato, Joel? Quem sabe? Joel 2, capítulo 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Eu falei com um cara que está construindo a minha casa. Me dá aqui, Cleito. Eu falei com um cara que está construindo a minha casa. Eu quero um bar. Ele falou, mas o senhor não é pastor? Eu falei, eu quero um bar. Meu, desenha um bar para mim. Que bar, pastor? Eu falei, o bar vai chamar Bar do Joel. É minha sala de oração. Onde é que eu vou chapar em Deus? Deixa eu te falar, quer ser a habitação de Deus? Quer ser a habitação de Deus? Fui batizado no Espírito Santo, 5 meses. Aí eu estou vindo da igreja. E ser batizado no Espírito Santo é uma coisa mais doida. E eu fico... Que tem crente que eu não sei se foi batizado no Espírito Santo, que é só enche dia de festa, igual balão. Tem que ter um pregador de nome. Eu não tenho nome, se fosse o Marco, tá todo mundo... Pastor hoje da Rede Jovem falou aqui sobre diferenciar o espírito da emoção. Eu falei, eita, fala Jesus, fala. Porque se alguém tivesse de nome aqui, Deus da minha vida. Lá quando tem um mané que não tem nome, fica olhando para a cara da gente, vai acabar quando? Fui batizado no Espírito Santo, um judeu, misericórdia, um irmão me para. Varão, eu tenho 20 anos de crente e você não é batizado e eu não fui batizado no Espírito Santo, por que você foi? Eu falei, porque Deus não está à procura de tambor de lixo. Deus está à procura de vaso. Sabe, vai começar a acontecer muitos milagres na igreja, sabe por quê? Tempo de habitação. Não vai precisar orar não. Você vai estar de mão dada, do lado parado vai levantar, sabe por quê? Deus vai entrar nele. Habitação. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode deixar o irmão pegar aí, vagão. Passa para o outro lado. Deixa eles fluir aí, vai lá. Vai ficar olhando para mim ainda? Eu não tenho nada não, viu, irmão? Eu sou só o padeiro. Eu sou só o padeiro que vim trazer o pão quentinho para você. Sou feio, moro longe, só não paga aluguel. Se embriague. É seus. Flua no Senhor, irmão. Flua no Senhor. 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 Seja a habitação de Deus. Seja a habitação de Deus. Seja a habitação de Deus. Me dá meu telefone aí. Meu telefone. Do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo.
mãos. Feche os olhos. Olha aqui. Eu disse que escravo não sobe ao monte. A segunda coisa que Abraão deixou no pé do monte são os jumentos. Porque jumento é animal de força. Força vale na terra. Lá em cima é só fé. Tem muita gente que não sobe porque anda na força do braço. Deus disse para Abraão: deixai o jumento no pé do monte. Jumento é animal de força. Você não rompe porque confia mais no cheque especial do que a provisão de Deus. Você não rompe porque está aqui e não consegue abandonar a tua força. Força se usa na terra. Lá em cima é fé. Suba, 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 suba. As suas mãos. Sabe, Deus, pastor, está entregando essa cidade uma grandiosidade, porque existe um grande propósito. Não é o senhor que está falando não, pastor, e nem amigo do senhor para poder falar que está puxando sardinha. É Deus. Esse projeto não é do senhor, é Deus. Sabe por quê? Porque o Brasil vai ter que descer para aqui. E eu vou dizer para o senhor uma coisa, pastor. Segura a igreja, segura um pouquinho. O Brasil não vai descer para ouvir pregador de fora não, pastor. O Brasil vai descer para ouvir o senhor e os seus filhos. O que vai acontecer nas próximas conferências é o que aconteceu de manhã. Um pastor da igreja ministrando, a equipe de adoração ministrando. Se prepare, pastor, porque Deus me disse que o Senhor vai arrebanhar uma multidão de pastores. Que o que Deus está colocando nas mãos do Senhor, pastor, vai restaurar a fé de muito sacerdote caído. Muito sacerdote caído, pastor. Só Deus conhece as suas lágrimas. Só Deus conhece o seu deitar e o teu levantar, pastor. Mas olha para o Senhor, 4 milhões é muito dinheiro para o Senhor. Mas quem te deu o projeto, Ele é o Deus da provisão. Sustento para a visão. Descanse o seu coração. 4 milhões está no seu coração, pastor. Deus vai mandar 10 vezes mais. Pastor, Deus vai entregar para o senhor um hotel nessa cidade, só para receber profetas. Deus vai entregar para o senhor restaurantes nessa cidade, porque Juiz de Fora não vai ser movimentado por nada a não ser a glória de Deus. Se prepare, se prepare, se prepare. Levante as suas mãos. Aplauda bem forte a Jesus. Diga assim: Juiz de Fora. Diga: Juiz de Fora será a habitação do Todo-Poderoso. Você crê? Aplauda o Senhor bem forte. Se assente. Ouça bem. Quero passar a palavra. Lá atrás está o meu material. Irmão, eu sei que você comprou material de todo mundo, e tem que comprar mesmo, porque eu até hoje não posso ver um material que eu tenho